Maris, tudo bem? Hoje a aula é sobre estrutura do texto dissertativo e tá boa pra caramba. Oi, Maris, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E hoje a aula é sobre estrutura do texto dissertativo e eu adoro esse assunto. Por quê? Porque eu gosto muito de texto, eu acho ele muito importante. E não só pro Enem, né? Tanto pro Enem, quanto pra qualquer outro concurso, quanto para o seu dia a dia, seus posts no Instagram, seus posts no Facebook, se é que você não bota a legenda só com emoji, só aquela piscadinha, né? O plim plim, tá? Então, é muito importante aí que você pare e às vezes pense um pouquinho no seu texto. Essa é a 5ª aula, tá? De uma série de vídeos que eu tô fazendo pra tirar sua redação aí do zero, né? Então, organização de ideias, como deixar sua redação prontinha lá em 1 hora, né? Tópico frasal, estrutura de parágrafo. E hoje é sobre a estrutura da dissertação. Pergunta número 1 de todo mundo. Caraca, eu não sei nem o que é uma dissertação. Seguinte, dissertação, dissertar, é você falar sobre um assunto, né? Seja qual for o assunto, é você falar sobre um assunto. Então, essa dissertação, ela acaba passando aí por vários tipos de texto, né? Porque uma coisa é a gente falar de gênero, outra coisa é falar de tipo. Mas quando eu penso em dissertar, eu penso em falar sobre algo. Claro que a gente não vai dizer assim, vamos dissertar sobre a nossa relação hoje. Vamos falar sobre ela. Não, você escreveu um texto. A dissertação, vamos dividir aqui em 3 situações dentro da dissertação. Ela pode ser subjetiva, não te explica, não te dá uma resposta, te deixa em dúvida. Tudo que é subjetivo é aquela coisa do talvez, né? Talvez. Então, tem a subjetiva, tem a expositiva. Onde que você encontra a expositiva? A do jornal, por exemplo, que não deve ser manipulada, a gente sabe que isso não acontece, que ela não deve ser manipulada, que ela deve só pá. Ela vai lá e coloca pra você, né? Coloca todos os fatos que aconteceram. Ela não filtra, ela não deixa nada velado, teoricamente, e ela também não emite uma opinião, né? Ela só expõe o que tá acontecendo. E a nossa amada, estimada, que a gente só dá um abraço, um chameguinho, um cheirinho no cangote, é a dissertação argumentativa, que é a que o Enem pede, e que é a melhor de todas, por quê? Porque daí você vai colocar a sua opinião. E diz pra mim, amigo, você tem uma opinião? Porque é muito importante que você tenha uma opinião. Pessoas sem opinião, só lamento, tá? Então, outra coisa muito importante é que você tenha conhecimento para ter uma opinião. Isso é primordial. E agora, então, que você já sabe o que é uma dissertação argumentativa, um texto dissertativo argumentativo, também pode ser que apareça esse termo e é muito lindo, dissertativo argumentativo, vontade de casar, né? Então vamos lá. E o que a gente sabe? Relembra aqui que você também sabe tudo que eu sei, porque eu sei que você sabe. Ela é composta sempre por introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é assim que você aprendeu a vida inteira a dividir a sua redação? Introdução, checklist, desenvolvimento e conclusão. Mas o que a gente tem que lembrar agora, dentro disso, é que na minha introdução, olha aqui, eu apresento, ela não é mais uma introdução, ela é uma apresentação da tese. Então, na minha introdução, né, eu apresento uma tese. O que é apresentar uma tese, Chay? Apresentar uma tese é dar, né, para o leitor ali, peguei para ler aqui, eu mostrar para você sobre o que eu vou falar. É estar na sua cara, pá, o que eu vou falar. Não é brincar de esconde-esconde com seu leitor, nem muito menos ainda com seu corretor. É você abrir a sua redação mostrando sobre o que você vai falar, qual é o seu assunto. Quando a gente fala sobre a introdução e a gente diz que ela apresenta, beleza, abriu. Já no que a gente chama de desenvolvimento aqui, né, a gente não precisa mais introduzir, porque isso aconteceu no parágrafo anterior, a gente precisa agora, tá, argumentar, que é a sua massiva parte de citação,
que realmente você vai expor as suas opiniões e que você vai ter a oportunidade de defender aquilo que você pensa, né? Porque quando eu falo em texto dissertativo argumentativo, grava bem, argumentativo, eu preciso defender meu ponto de vista. Não são palavras ao vento e não é minha opinião sozinha, sou eu e mais algo que me acompanha, porque não sou só eu que penso aquilo. Lembra sempre que o Enem vai trazer um problema. Ele vai sempre trazer um problema, um desafio, né? Algo que está acontecendo que não está muito ajustado aí no Brasil, né? Então, se a gente está pensando no Enem, então você precisa argumentar. E a argumentação, ela é a mesma, né? Em qualquer fase da sua vida, em qualquer texto. Porque você nunca pode ter uma opinião só porque você pensa aquilo. A sua opinião precisa ser embasada. Ela precisa ter respaldo, tá? Ela precisa ter mais alguém que pensa como você. Ou você precisa ter sido, no mínimo, ser arquitetado e pensado. Olha esse fato, olha esse fato, olha esse outro fato, para ter opinião. Tudo bem, mas ninguém pode pensar como você? Pode ser que mais ninguém pense como você, mas você tem pelo menos acontecimentos para se ligar com aquilo que você pensa, beleza? E, por fim, a gente vai ter a nossa conclusão, né? E dentro da conclusão, estruturalmente, se nós estamos pensando em estrutura, a gente precisa colocar a proposta de intervenção. A gente precisa colocar a solução dos problemas, porque lembra assim, se eu tenho a introdução, eu apresento um problema. No desenvolvimento, eu provo que aquele problema existe. E na conclusão, eu soluciono aquele problema. Então, isso é muito importante, né? Porque isso eu mantive a estrutura. Apresentei o problema, argumentei e solucionei. Aí, beleza, fechei. Agora, se vocês me perguntarem, Chay, quantos parágrafos você indica para a redação pré-estrutura? Indico 5. Um aqui, até 3 aqui e mais um aqui. Acho que fecha. Chay, pode ser 2 aqui? Pode. Se você fizer bem feito, pode ser 2. Distribua ali nas 30 linhas, né? Em 30 linhas, se a gente pensar. Eu gosto de pensar. Eu sei que dá de fazer 4, com uma média de 8 ali, né? Não tem problema, daria pra fazer nessa média, tá? Se você fizer com 3 na introdução, no desenvolvimento, perdão, já precisa reduzir um pouquinho, cuidar ali com o tanto de linhas. E se o seu parágrafo consegue contemplar tudo isso, tá? Porque às vezes pode ser que não consiga fechar, mas dá também. Então, entre 4 e 5 parágrafos, depende da sua linha de raciocínio, da sua linha de argumentação. Gente, volta nos vídeos anteriores, assiste, manda pro amigo, ajuda aqui, se inscreve aqui no canal, tá? Tamo junto. Tem mais um monte de dica bacana pra vocês. Tá precisando de algum vídeo específico? Cara, comenta aqui, me manda lá no Instagram, me manda lá no TikTok. De algum jeito eu vou conseguir ajudar vocês. Beleza? Fechou? Combinado? Beijo!